deixa eu entrar, não entrou ainda. Olá, gente, já já estaremos começando a nossa live, né? Já já estamos começando. Estaremos chamando o professor Nilo Rosa, mas enquanto o professor Nilo chega, eu já vou começar fazendo nossos agradecimentos, né? Então nós queremos de antemão agradecer ao Grupo Carrefour, né? Através do seu professor Nilo Rosa está aqui chegando. Irei convidá-lo para participar também da nossa, né? Então, o professor Nilo Rosa, ele está chegando já. Então, eu queria logo começar agradecendo aos nossos patrocinadores, né, que são, primeiramente, mais importantes, as universidades do estado da Bahia, a UNEB, a UF, o UFRB, o ESC, a UFBA, a Unilab, que tem na sua diretoria os seus representantes. Eu queria, de início, agradecer, que são os grandes patrocinadores desse evento. Na realidade, uma associação de pesquisadores negros da Bahia é uma associação composta por professores, professoras, pesquisadores e pesquisadores, né? De todas as possibilidades religiosas, de todas as crenças, de todos os posicionamentos, de todas as ideologias, de todos os gêneros. Então, nós somos uma associação inclusiva e afirmativa da diversidade, e temos nessas universidades, né, temos representantes desses professores nas universidades, de diversas universidades, né? Como repetindo, né, nós temos o professor Nilo Rosa, da UF, temos a professora Fantina, professor Clóvis, da UFBA, e outros, né? Temos a professora Marluce, professora Irê, da UNEB, professor Wilson Matos, temos professores, né? Temos professores Denilson, temos professores da UESB, de diversas universidades, não vou citar todos, senão a gente levaria um bom tempo aqui, e aí, mas eu queria dar o meu alô para a professora Marise também, e uma série de outros professores das universidades que fazem parte da nossa associação. O professor Nilo está chegando aí também, né? Todos são professores, doutores, pesquisadores, muitos com formação, a maioria, se não todos, com a formação de doutorado fora do estado e muitos fora do país. Então, são professores e pesquisadores com uma qualificação bastante significativa de diversas áreas, né? Da área de ciências sociais, ciências humanas, ciências biológicas. E também queremos agradecer também alguns dos nossos patrocinadores, como o Grupo Carrefour, como o Tudo Brasil, que também são editais, também são alguns das organizações que ajudam nesse projeto, nessa trajetória, né? Então, hoje vamos ser mais delongas, vamos começar a nossa conversa. A ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre os fatos da semana. Essa live, que é um live teste, mas que inicia, né, um projeto, um programa de formação política, formação acadêmica, formação científica, de estudantes, professores, intelectuais negros e não negros, mas o que diferencial que nós temos é que a perspectiva que nós vamos abordar aqui. Então, a ideia é abordar as temáticas, os temas, os fatos econômicos, os fatos jurídicos, os fatos sociais, os fatos pedagógicos, negritando no sentido de, como o professor Nilo gosta de dizer, de gritar, né? O grito negro, mas negritar no sentido também de destacar, de enfatizar determinados aspectos, determinadas singularidades, determinadas especificidades do fato social ou do fato político. Mas negritando também
na perspectiva de colocar um olhar étnico-racial, olhar de um ponto de vista étnico-racial, a partir de uma perspectiva étnico-racial, este fato, isso que foi notícia, né? E assim a gente poder criar a possibilidade de uma outra perspectiva, uma outra leitura sobre a economia, sobre a política, sobre a cultura, sobre a sociedade brasileira. Então, essa é a nossa primeira colocação que eu queria falar. Eu queria passar para o professor Nilo pudesse dar suas boas-vindas também, professor Nilo, e fazer suas primeiras observações. E aí a gente vai dar início, lógico, à nossa conversa. Temos muitas coisas para conversar hoje, né? E aí eu queria abrir para o professor Nilo também fazer sua saudação e abrir o nosso diálogo, a nossa conversa. Professor Nilo, fique à vontade. Bom dia a todos e todas. Bom dia, professor Romilson. Bom dia, professora Camila, que está nos produzindo, né? Papel importante que ela está fazendo aí nessa associação. Eu quero agradecer a Romilson e também a todos os membros da associação que estarão presentes, com certeza, nas nossas próximas conversas. Quero, primeiramente, pedir desculpa pelos inconvenientes, que são muito comuns, apesar de 2 anos fazendo trabalho esses trabalhos virtuais, né, à distância, mas sempre aparecem dificuldades de transmissão, mas, como disse Romilson, essa é uma conversa, mas é inicial, né? E eu acredito que a associação, com os apoios que agora ela está tendo, né, do projeto da Carrefour, né, do projeto da Fundo Brasil, como é que é, Romilson? São esses dois, né? Está incorreto? Não, está certo. Fundo Brasil. Fundo Brasil. Então, vejam bem, nós vamos... E aí, primeiramente, eu quero dizer isso, que a conversa é uma conversa informal. Romilson tomou essa importante iniciativa de fazer um canal da associação. Nós temos vários aplicativos, as pessoas precisam se inscrever no nosso canal para que possam participar mais efetivamente da construção do pensamento negro diferenciado. Como o Romilson fala com muito apropriação, precisamos fazer uma leitura do ponto de vista étnico-racial, né, que dê conta das dificuldades que o povo negro enfrenta no país e no mundo também. Mas vamos nos circunscrever ao país, ao mundo e a Bahia. Como dizia aquele grande samba enredo, Europa, França e Bahia. Vamos lá. Eu queria apenas dizer que eu vou tratar 3 pontos aqui. Por isso eu falei Europa, França e Bahia. Professor Nilo, deixa eu destacar a presença aqui, acho que ele acabou de... professor Sandi, né? Silvio Sandi, que está aqui, inclusive, te elogiando, né? E aí eu queria também dar um alô para o professor Silvio Sandi, né? E mandar um abraço para ele. Né? Outras pessoas que estão aqui, o Lucas, né? O Edmar Nogueira, né? E outras pessoas que estão passando aqui, eu sou meio ceguinho, não dá para eu verificar, né? Até vou pedir para acenderem a luz aqui, para que eu possa ver melhor. Mas aí, então, a gente aí, como o professor Nilo chegou. Então, a conversa vamos ter, né? E a gente vai trazer um diálogo e a gente vai discutindo e falando aí e conversando. Professor Nilo, então, fique à vontade. Não, eu queria só destacar 3 pontos que eu gostaria de abordar. Sendo abordados, tendo em vista a exiguidade do tempo, serão abordados de forma um pouco superficial neste primeiro encontro. O primeiro ponto que eu quero abordar é o que eu chamo de PEC, a PEC que eu denominei Eu Acho que o Povo é Bobo, né? É a PEC que vai ser aprovada aí na próxima semana. O segundo ponto que eu
também vou abordar de forma parcial, superficial, é a questão da guerra na Europa. E o outro ponto que eu também vou tocar rapidamente é a vitória das meninas francesas. Esse tema, a vitória das meninas francesas, é em alusão ao grande samba de Aldir Blanc, Mestre Sala dos Mares, né? Quando ele fala que o Mestre Sala dos Mares foi abordado pelas meninas francesas. Aparentemente, são três temas que não estão ligados, mas estão profundamente ligados na medida que um dos temas chamado por Romilson é cultura, política e sociedade. É exatamente na cultura que esses pontos se tangenciam. Então, eu queria só anunciar essas palavras iniciais e passar a palavra a Romilson para ele fazer a sua abordagem inicial sobre os temas que ele vai abordar neste encontro e nos próximos encontros que teremos. Eu quero para concluir, saindo um pouco assim da porta, agradecer a presença de Silvio Sandi, meu grande colega, que eu tenho o maior respeito e admiração, grande professor, que tem contribuído muito para o trabalho de formação, formação profissional de muitos colegas. Obrigado, Silvio, pela sua presença. Então, gente, a primeira aspecto que o professor Nilo colocou, e aí como é que eu pretendo, como é que eu começo a provocar logo o professor Nilo? A ideia é que o seguinte, de que maneira a questão da Rússia, né, a Ucrânia, a guerra da Rússia e da Ucrânia, o que é que isso tem a ver com as populações negras? Aonde um fato político que vem mais de meses, né, no noticiário nacional e internacional tem a ver com as populações negras, né? Então, essa é a primeira provocação que eu faço para o professor Nilo. Lógico, nós temos vários fatos. Nós temos a morte dos indianistas e do pessoal lá da Amazônia. Nós temos diversos fatos. A ideia, como a Naive coloca, a cada momento, a gente eleger alguns pontos, alguns fatos que são importantes, e a partir daí a gente interseccionar o olhar étnico-racial pela dimensão econômica, pela dimensão cultural, pela dimensão política, pela dimensão social, por diversas dimensões que envolvem este e outros fatos. Então, reforçando o que o professor Diego colocou, uma live inicial, nós teremos, por favor, não esqueçam de dar o like, nas observações, nos comentários, sugerirem temas para que a gente possa discutir, trazer a cada semana os temas que interessam mais às pessoas, ao grande público. Então, vocês colocam os comentários aí, diz quais são os vídeos que os temas que vocês gostariam que a gente debatesse, e a gente vai discutindo. Lógico que não vai dar tempo a discutir todos, nem aprofundar todos neste primeiro momento. Mas esse é um pontapé inicial onde isso pretende se tornar um programa, né, no mínimo quinzenal, para que a gente possa debater um pouco os fatos. Então, a minha primeira provocação, professor Nilo, é que eu acho o seguinte: eu não posso deixar de olhar a guerra como um elemento cultural, né? Então, há uma cultura do inimigo, há uma cultura da guerra, né? Então, determinados países, determinadas regiões, determinados grupos trazem na sua raiz, na sua ancestralidade, a cultura, uma memória genética, uma ancestralidade aonde, né, que envolve família, que envolve linhagens, que envolve uma série de grupos que tem como raiz, né, o modelo civilizatório. Nós temos um modelo civilizatório que ele é construído na base da violência, da conquista, do patriarcado, de uma cultura da guerra, da cultura do inimigo, da cultura da violência, da cultura da morte. Então, eu não consigo ver este fato político, esse fato militar da guerra da Ucrânia e da Rússia e da OTAN e de todo esse movimento
fora de um contexto étnico-racial. As pessoas dizem assim, não, estão forçando a barra. Não. Na realidade, a gente não pode deixar de olhar o fato a partir de sua origem, a partir do seu sistema de relações que estão envolvidas no fato. Então, que aparentemente é simplesmente uma dimensão de guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou entre o poderio militar dos Estados Unidos, o poderio militar da OTAN, ou de relações econômicas de poder no mundo, né? Sem olhar a questão racial. Não podemos esquecer que tem uma África, tem os Estados, tem o Brasil, então 3 países, né, para a gente considerar isso, estão envolvidos nesse aspecto. Então, não podemos olhar essa questão da guerra sem levar em consideração a perspectiva étnico-racial. Professor Nilo, o que você acha? Veja bem, Romilson, você foi preciso, né? Você só esqueceu uma palavrinha, né? Da próxima vez que você falar em cultura de guerra, inclua a palavrinha Europa. Você falou dos Estados Unidos, você falou de... Peraí, deixa eu concluir, companheiro. Você falou dos Estados Unidos, você falou de Ucrânia, você falou de Rússia, mas você não usou uma palavrinha, Europa. A guerra não é entre a Rússia e a Ucrânia somente, com os Estados Unidos contra o braço armado. A guerra é da Europa. Os europeus têm mania de falar que a guerra é na porta da Europa. Não, a guerra é na Europa. Assim como foi a primeira, a segunda, e essa já é a terceira. Como diz Caetano, é uma guerra diferente das tradicionais, né? Guerra de astronautas e do espaço sideral. É uma guerra na Europa. E aí eu vou ao seu encontro. Efetivamente, é a cultura europeia que é a cultura de guerra, né? O europeu é, antes de tudo, uma cultura de extermínio, né? Não preciso me alongar nas várias culturas que os europeus e os seus exércitos, os seus soldados exterminaram. Basta nós olharmos a nossa América Latina. Não vou nem entrar na África, né? Na nossa África, mas só na América Latina são várias, não vou nem enumerar. Essa é a cultura da guerra. E o que é que isso tem a ver com a proposta, né? Eu acho que o povo é bobo, né? Eu botei povo, mas, na verdade, eu vou mudar. A proposta eu acho que o negro é bobo, porque a proposta de PEC, ela tem como objetivo, né, o justo objetivo de atender à calamidade nacional, que é a miséria do povo negro, motivada por uma política econômica desastrosa, motivada por uma por um irresponsável brindamento dos gastos públicos e sociais. Essa medida, essa proposta, ela veio exatamente para corrigir esse fracasso que os 2 anos de Temer nos colocou com uma reforma trabalhista desastrosa, que não trouxe efeito nenhum, a não ser o efeito danoso de aumentar a indigência. Ela é importantíssima. A motivação, é claro, ela é eleitoral, a motivação política, mas a motivação social ela é justa. Não só a oposição, mas toda a sociedade civil deveria se engajar na aprovação dessa proposta. Essa proposta não beneficia a ninguém politicamente, a não ser ao povo negro que está na indigência debaixo dos viadutos. Esta é a pura realidade. A motivação econômica, ela é dita que é a crise dos combustíveis. Também, mas são várias outras crises. A crise do combustível é motivada, principalmente, em razão da guerra na Europa. Mas, na verdade,
nós temos outras, nós temos um modelo de energia completamente monopolizado. E monopólio só é bom para quem detém o poder. Pois não, Romilson? Professor Romilson. Então, professor Nilo, eu concordo em parte com o que o professor Nilo coloca, brilhante observação, mas aí eu queria fazer uma provocação também, né? Então, vejam como é que a gente pode imaginar a relação entre o que é que está em jogo no ponto de vista étnico-racial entre a Ucrânia, a Europa, a guerra da Europa e da Ucrânia e a PEC aqui. Eu poderia dizer, professor Nilo, que é o poder, é a reprodução, né, e a manutenção das relações de poder. E quando nós pensamos em relações de poder, elas no âmbito global, mundial, né, que é o que está em jogo quando as peças do tabuleiro se movimentam nas guerras, né, e quando há esse todo movimento internacional com relação a isso, e como nós podemos trazer essas relações de poder, né, aqui também para o Brasil. E isso nos interessa. E essas relações de poder nos interessam porque, obviamente, nós negros, em suas e negras, nas suas diferentes dimensões, religiosa, cultural, civilizatória, corporal, está numa relação de inferioridade e subalternidade dentro das relações de poder. Então, quer seja no âmbito internacional, quer seja no âmbito nacional, o poder, e aí pensar política e a ciência política, e pensar o Estado como relações de poder. Então, para nós, povo preto, aonde existir relações de poder, existe política e, consequentemente, existe a necessidade de nós negritarmos o fato político, negritarmos a situação política. O professor Nilo parece que saiu aqui da live, acho que teve algum problema, ele caiu aqui, não sei se eu preciso convidá-lo novamente ou se ele vai entrar. Mas aí eu vou continuar, né, fazendo abordagem. Então, veja só, quando nós falamos na PEC, né, eu discordaria um pouco do professor Nilo. Eu acho que há um interesse, lógico, secundariamente, a PEC tem um efeito social. Não é a grande parte da população, não vamos resolver o problema da miséria com a PEC, né? Nós não vamos resolver. A PEC é uma PEC eleitoral, um evento que tem uma dimensão eleitoreira, não é nem eleitoral, é eleitoreira, oportunista, de um governo que não construiu políticas públicas. A gente não resolve o problema da pobreza, não resolve o problema de distribuição de renda, certo? Não resolve o problema de distribuição de renda apenas, digamos assim, dando dinheiro para as pessoas. Obviamente, isso não é política pública. Obviamente, isso, digamos assim, uma conduta completamente inadequada, é uma conduta paternalista, assistencialista, que não constrói políticas públicas. Então, eu queria, professor Nilo, discordar nesse ponto. Né? O professor Nilo parece que retornou, mas entrou também, professor Nilo. Eu estou tentando por outro equipamento. Vê se está me ouvindo. O teto aqui, professor Nilo. Eu estou vendo o teto, o seu telhado. A câmera está funcionando. Está vendo o teto? É melhor ver o teto do que ver o fundo. Pronto. É outro equipamento. Então, professor Nilo voltou. Mas não tem muito equipamento. 1, 2, 3, 4. E mais lá embaixo. Veja bem, Romilson, professor Romilson. Oi. Pois não. Deixa eu dar uma resposta rápida à sua colocação. Que não corrigiu o seu erro, né? A guerra não é entre a Rússia e a Ucrânia. A guerra é na Europa. Eu insisto que a guerra na Europa. A Rússia, embora a Rússia é um país que faz parte da Europa, ela tem uma boa. A Rússia é como diz Pedro o Grande,
dizia, no meu reino, o sol não se impõe. Então a Rússia vai da China até quase até o mar, parece-me o Mar Negro. Então veja bem, a guerra, insisto, a guerra é na Europa. Faz parte, você falou aí, eu vou ser mais direto, faz parte do genes europeu a violência, não é? A violência. E nós, negros, sabemos disso. Foram 300 anos de sequestro, de escravização, e até o momento, fora Macron, né, não há nenhum pedido de vamos ver, né? Mas deixa eu ir na sua direção do poder. E aí entra a outra parte, que é a vitória das meninas francesas. É questão do poder. A Europa... deixa eu concluir só esse pedaço. A geopolítica mundial passa por uma enorme rearrumação. Enorme. Em que consiste, basicamente, essa rearrumação? Qual será o lugar da China? Qual será o lugar da Índia? E se vai continuar permanecendo o lugar dos Estados Unidos? Ora, eu esqueci alguma coisa aí. Eu esqueci a Europa. Aí entra as minas francesas. A direita, na França, a direita mais radical, teve uma vitória espetacular, que deixou de nocaute os analistas mais importantes da França. A direita chegou com quase 100 deputados. E a direita exige o quê? O isolamento da França, isolamento da Europa. Ou seja, a direita exige uma rearrumação Estados Unidos, China, Índia, com a Europa no meio. É essa que está na base dessa transmissão para nosso país, né, das consequências das vitórias das mocinhas francesas. Mocinhas francesas que eu me refiro fazendo alusão à música de Aldir Blanc e fazendo alusão ao fato de que a líder do partido de direita na França é uma senhora e a sua sobrinha fazia parte, rompeu com a tia e foi fazer parte de uma coligação mais radical à direita. Então, é nesse sentido que eu acho que há uma ligação direta, como você diz, entre o poder. É o poder que se joga. E aonde entra a PEC, eu acho que o povo negro é bobo. É exatamente no sentido de disputar o poder, achando que depois de 2 anos, 3, 4 anos de sofrimento, o povo preto vai carregar votos para um conjunto de políticas que o tempo todo o menosprezou, o ridicularizou. Essa que é a história. Agora, se a elite cultural reformista, só para concluir, continuar olhando a PEC, eu acho que o povo é bobo, apenas do ponto de vista eleitoral, é claro que a elite conservadora reacionária vai ganhar. Vai ganhar. Se a elite cultural reformista acreditar que estamos vivendo efetivamente no estado de calamidade e aprovar rápida, objetivamente, esta PEC, eu acho que o povo é bobo, ninguém vai ganhar. Somente vamos reparar os erros de políticas econômicas desastrosas dos últimos 4 anos. Ok, Danilo, eu gostaria de retomar os seus comentários para fazer também os meus, e retomar a questão da PEC, para depois retomar a questão dessa relação entre China, Índia, Estados Unidos, e essa geopolítica que eu vou tirar a formalidade e vamos começar a trabalhar com Nilo e Romilson, que eu acho que fica menos formal. Então, veja só, Nilo, eu penso o seguinte, olha, qual é o problema da PEC, na minha leitura, além desses que você traz, que são importantíssimos?
Eu acho que problemas técnicos. Qual é o problema técnico também, certo? Porque não é assim que se faz política pública. Não é, e não é assim que se faz política de distribuição de renda, de transferência de renda. Né? O que nós temos é um projeto muito mal elaborado, onde se distribui dinheiro, onde, se você for pensar mesmo, esses R$ 200 que vão ser acrescidos agora no mês de julho ou de agosto, ele já simplesmente uma atualização monetária do mesmo valor que era pago, né, no início do auxílio Brasil, do auxílio emergencial. Se a gente retirar a inflação da cesta básica, e se a gente imaginar hoje que você manter o que você comprava com R$ 600 no ano passado, você precisaria de R$ 721. Romilson, deixa eu interromper você rapidamente. Gostei da sua análise, você está fazendo uma análise técnica. Né? Eu acho importante sua análise técnica. Mas eu vou dizer a você que eu vou fazer uma análise política da PEC. Não vou fazer análise técnica, não. Mas vai lá. Não, o bom é que nós somos diferentes. A ideia é justamente fazer esse contraponto. Né? Na realidade, aqui, a proposta desses nossos encontros e vamos ter outros e outras pessoas também participando, né, dessa nossa reunião, termos visões diferentes, uma diversidade diferente. Eu vou tentar sempre trazer um contraponto para enriquecer o debate, enriquecer o diálogo. Então, nessa perspectiva que eu estou falando isso, nós temos uma perspectiva, mas sempre olhando na dimensão étnico-racial. Né? Então, eu vou dar um olhar mais econômico, um pouco mais técnico dessas questões, mas, por favor, você fique à vontade para fazer qualquer análise que você queira fazer. Então, só para no sentido de instrumentalizar também o nosso povo negro e o povo também não negro, para que possa compreender o que é que está em jogo. Né? Quais são as dimensões que estão em jogo. A primeira dimensão é um erro em termos de política pública. Não é assim que se constrói política pública. Então, isso não é uma política, isso é uma ação e que vai ter poucos efeitos concretos em função da inflação que já corroeu, já comeu. Eu vou te cortar novamente, Romilson, dá licença. Vai ter um efeito concreto imediato, e essa é a proposta da PEC. Eu acho que o povo é bobo. Já vai ter um efeito político. Político. Exatamente. E veja bem, Romilson, é só isso que interessa a quem articulou essa PEC. Sim, não. Peraí, deixa eu concluir. Quem articulou essa PEC espizenhou o povo negro durante a vida toda. A vida toda desdenhou. Então, há 3 meses das eleições, importantíssimas, e esse é o objetivo nosso aqui, trazer o debate das eleições para o processo que interessa aos pesquisadores. Por isso que nós estamos fazendo esse debate também agora, às portas das eleições. Mas, deixa eu dizer, essa PEC ela é eivada de falhas técnicas, legais, mas ela é plena de justificativa política. Então, você está fazendo uma análise técnica da PEC. Eu não sou economista como você é economista. Eu sou um apaixonado pela economia. Né? Mas, como diz Maria da Conceição Tavares, economista enquanto ciência política. Ela é bem clara. Ela, inclusive, chega a dizer que a economia tem que ser economia política. Então, veja bem, essa é a economia que me interessa. E é essa economia política que está colocada na base da edição da PEC. Eu acho que o povo preto é bobo. Não é a questão. Ninguém está preocupado se R$ 1.000 vai repor a inflação. Isso, inclusive, é até 31 de dezembro. A oposição e a sociedade civil, da qual nós fazemos parte, deveria estar aprovando essa PEC agora, e quando D. Sebastião voltar ao poder,
né? Porque é isso que as oposições querem, é o efeito, com essa história, né, do rei de Portugal que foi para a guerra e morreu na Guerra das Cruzadas. E o povo português até hoje espera o retorno de Dom Sebastião. E é a mesma coisa da oposição. A oposição acha que quando Dom Sebastião chegar ao poder, tudo está resolvido. É o sebastianismo da oposição. Não. A sociedade civil tem que se mobilizar agora para aprovar a PEC do jeito que está esse calhamaço de papel, do jeito que está. Ponto. Quando Dom Sebastião chegar ao poder, aí vamos discutir qual vai ser o papel do povo negro. Eu acho que vai ser o mesmo. Veja só, Nilo, eu acho que isso é válido, você está colocando, mas, como eu disse sempre, né, eu vou tentar fazer uma política. Tem algumas pessoas que colocaram uma pergunta aí. Professor Eduardo Estevam, seja bem-vindo, professor Eduardo. Eu vou pedir que o meu pessoal que está aqui ponha no papel, porque senão não dou para enxergar aqui, que copia a colocação do professor Eduardo Estevam, da Unilab, né? Para que a gente possa comentar. E se o professor Eduardo, por favor, quiser entrar também, ou que algum professor da associação... Tem aqui Escurecendo Fatos pedindo para você aceitar. Escurecendo Fatos, pedindo para você aceitar. Para aceitar? Veja aí se... Deixa eu chamar aqui, peraí. Chamar o Luan aqui, peraí, deve ser... Então, Roberto, quando você faz aí o trabalho técnico, que deveria ter sido feito pela sua assessora, mas ela está tendo um trabalho muito importante, eu queria falar um pouco da vitória das meninas francesas. Porque isso está... repare, aí chegou aí o nosso querido Luan. Seja bem-vindo, Luan, que bom que você está aqui entre nós, né? E aí agora o debate fica bem interessante, porque a gente pode ampliar maior. E aí, professor Nilo, eu queria, de antemão lá, abrir para a Luan falar um pouco aí, trazer a sua contribuição, a sua participação, ou até o seu questionamento, ou até a sua questão, a sua provocação, para que a gente possa enriquecer. Então, Luan, fique à vontade aí para enriquecer com as suas contribuições, esclarecendo os fatos. Luan é digamos assim, um ativista, mas é também um influencer digital, tem mais de 100 mil seguidores na sua rede, né? Não sei, a última vez que eu vi tinha 110, eu não sei quantos, mais de 110 mil seguidores, e que trabalham, na realidade, com essa. É da Associação de Pesquisadores Negros também, da Bahia, né? Está sempre envolvido com os nossos colegas. É um militante, é um ativista. E aí eu queria também, né, abrir um pouco a fala, como sempre a gente vai poder abrir. Vamos embora, Romilson, deixa ele falar. Deixa ele falar. Então, vai lá. Deixa ele falar. Na verdade, eu quis entrar mais para poder dar visibilidade, porque eu acho que os assuntos que estão sendo discutidos é muito importante que as pessoas que me seguem possam ouvir também. E você, meu tio, faltou esquecer que esses são dois dos gurus que me levaram a entender as questões étnicas raciais, que meu tio Romilson praticamente me resgatou aos 20 anos, onde eu acreditava nessas coisas, não vou dizer bobas, né, mas do senso comum. Então eu vou ficar aqui como ouvinte, e eu espero que as pessoas que me sigam possam também ouvir essa discussão, que está muito interessante. Ô, Luan, muito obrigado pela sua humildade, fico muito feliz. Né? Para quem não sabe, ele já colocou, Luan, meu sobrinho, né? Maravilhoso. Né? Ô, Romilson, daqui a pouco esse negócio vai virar coisa de família. Deixa eu queria que você fizesse aqui da história das meninas francesas. Ou algum questionamento para a gente poder provocar, de repente a gente saiba, o da PEC, ou se você quiser, né? Lógico, né? Essa entrada foi... E aí gostaríamos de lhe convidar, inclusive, para o próximo debate. Gostaríamos de trabalhar com você junto aqui, viesse participar com a gente, porque eu acho que o seu público também é importante ouvir essas discussões e trazer algumas questões e trazer um olhar. Então, eu tenho um olhar, o Nilo tem outro olhar, e você tem um olhar muito do povo, do público. O seu público é um público jovem, bem diversificado, de todas as formas, e eu acho que é importante ter essa diversidade. Então, aqui, de público, aqui eu já gostaria de lhe convidar para participar desse programa. Esse Negritando os Fatos é justamente inspirado também em Escurecendo os Fatos,
né, que é a ideia de a gente poder fazer essa ponte. Então, eu vou passar para Nilo e depois passo para você quiser fazer alguma colocação lá sobre os fatos da semana, algum fato que você gostaria que a gente comentasse, ou até sobre a PEC mesmo, dar sua posição sobre a PEC, e a gente poder, mesmo que seja diferente, a ideia é a gente ter essa provocação mesmo. Nilo, fica à vontade. Então, veja bem, esses três fatos que aparentemente estão a quilômetros de distâncias, o que realmente é verdade, estão muito próximos do tempo cultural, não é? Nós estamos sob o domínio cultural da Europa. Veja que fato interessante que aconteceu agora. A Elisabeth Borne Elisabeth Borne é a primeira-ministra da França. Ela fez o seu discurso geral da União e, em uma palavra, ela disse: vamos estatizar a EDF, Electricité de France, EDF, que era dona da Light, inclusive, coisa, né? O Estado francês era dona da Light. Ela vai estatizar a empresa que gera toda a energia, que controla toda a energia da França e de alguns países, como controlava a Light, vendeu, né, aquele pepino. E nós, aqui, vamos privatizar a Eletrobras. Ela detém 84%, o Estado francês detém 84% do controle da EDF. E vai estatizar o restante, ela disse no discurso dela. E nós aqui vamos privatizar a Eletrobras. Não é isso? Ora, mas lá é o berço da nossa cultura. Macron é um dirigente neoliberal, como as elites culturais reformistas gostam de dizer. Deveríamos estar adotando o mesmo procedimento. E por que não o fazemos? Por uma questão muito simples. No Estado democrático, se o Estado detém o controle de como disse Romilson, de um patrimônio estratégico, é fundamental. Mas não é o caso do nosso Estado. Nosso Estado não é democrático. Por isso, o Estado não pode deter o controle da Eletrobras. Porque se o Estado é democrático, esse povo preto ao qual se dirige a PEC, eu acho que o povo preto é bobo, seria o beneficiado. Então, nesse momento que se ocorre a mínima possibilidade de democratização do Estado, aonde o povo preto bobo detém 60% da população, os setores estratégicos, Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, tem que estar na mão do capital privado. Essa é a questão. O que acontece? Para concluir, Romilson, para concluir a questão das meninas francesas, há uma crise no geopoder mundial. Há uma crise no geopoder mundial. E essa crise não se resvala para a gente apenas, como diz o outro, apenas mente no que diz respeito ao preço do combustível. Essa crise se resvala para a gente numa nova estrutura de tomada do poder aqui. A privatização da Eletrobras é uma questão étnico-racial, como você gosta de falar. Não é uma questão, como você um dia no debate comigo, disse, não, os setores estratégicos, ou então debatendo com quem foi, com alguém que falou, um grande amigo meu, eu não vou citar o nome porque eu posso estar trazendo ele de forma equivocada, mal interpretada, ele disse, mas a CELAM pertence ao Estado Árabe. Eu falei assim, mas para mim, se pertencer ao Estado Árabe,
o Estado brasileiro não vai diminuir a quantidade de negros debaixo da ponte. Não vai diminuir a quantidade de negros debaixo da ponte. Entendeu, Romilson? O que eu quero dizer? Então, assim, a privatização da Petrobras é uma empresa privada, né? Mas a Eletrobras é uma questão étnico-racial. Por Então, isso que eu acho que é importante a questão de discutir essas três vertentes. Tá? A guerra na Europa, a PEC, eu acho que o povo preto é bobo, e a vitória da direita na França estão extremamente ligadas com uma nova reestrutura do geopoder mundial. ok, eu vou passar a palavra ao Luan para que ele diga qual é o fato que ele achou mais interessante nessa semana, ou o fato nesse mês, né? E que, se quisesse comentar ou provocar a gente, para que a gente pudesse dialogar aqui, Luan. Então, fique à vontade. A ideia do próximo programa é ser um programa bem livre, aberto, a diversas... Romilson, peraí, deixa eu fazer um corte aqui antes que eu me esqueça, rapidamente. Eduardo fez um comentário muito apropriado sobre Aimé Césaire, uma frase magnífica de Aimé Césaire. Né? Eu queria apenas concordar com o Eduardo e destacar que realmente ele falava sobre a Europa. Não é isso? Aimé Césaire falava sobre a Europa, né? E Eduardo também falava sobre a Europa. Embora ele tenha colocado a questão da guerra da Rússia e Ucrânia. A guerra tem dois lados, a guerra tem três lados. E a gente acaba se colocando muito do lado daquele que a gente se identifica mais com a nossa cultura. Mas a guerra tem o lado de quem agride, de quem é agredido, e o lado da paz, que é o nosso lado. Né? Mas não é a guerra da Ucrânia, é a guerra na Europa. A guerra na Europa fica melhor para a nossa análise do ponto de vista ético-social. Como você fala, do ponto de vista ético-civilizatório. Então, Luan, fique à vontade aí, diga, comente qual é o fato que você acha que mais relevante, qual é a sua posição. Pode ser sobre esse ou sobre qualquer outro, é interessante, ou um fato que você acha que o seu público discutiu nessa semana e que você acha importante trazer para a gente. Fique à vontade. Primeiramente, eu queria agradecer a fala do professor Nilo Rosa, que eu concordo 100%. Inclusive, eu queria até depois fazer uma pergunta para ele nesse sentido, porque desde o golpe, eu observo que tudo que é aprovado no país, a começar com aquela lei do congelamento de 20 anos, foi tudo programado para, independente dos próximos governos, que o Estado siga sendo um Estado neoliberal. Inclusive as mudanças na Petrobras, inclusive esse anseio de privatizar a Eletrobras. Fora isso, eu acho que uma coisa que eu queria perguntar para vocês, ambos professores universitários, não sei se vocês viram o caso do menino que, após ter sido advertido de forma... Eu não sei a forma que ele foi advertido, se foi uma forma abusiva, mas como eu não sei, eu prefiro não, né, nomear. Mas ele acabou se suicidando após uma intervenção de uma professora durante o TCC dele. Óbvio que a gente sabe que para chegar nesse caso não foi só isso, mas mas colaborou. E aí, como eu estou com 2 professores universitários, eu queria saber de vocês. Como é que vocês lidam nesse tato com o estudante, com o aluno? Porque nós sabemos que as demandas dos jovens brasileiros, sobretudo negros, são enormes. E, às vezes, o menino, não sei se era negro, não vi foto, mas, assim, nós sabemos que a demanda dos pretos e pobres no Brasil são enormes. Então, ele já chega na universidade, muitas vezes, cansado de trabalho, rotina de casa, etc, etc. Como os professores têm que lidar, né, para ter um tato com pessoas que estão adoecidas por essa sociedade, entre aspas, bolsonarista? Professor Nilo, o senhor quer eu primeiro ou você, Nilo? Não, pode falar, Romilson. Bom, então eu vou começar por primeiro essa fala que o Luan traz aí, sobre essa questão do professor e o estudante, né?
Eu diria um aspecto que chama-se sensibilidade pedagógica. Então, independente de qualquer que seja a condição desse estudante, cabe ao professor, que da educação infantil até o doutorado, o entendimento de uma sensibilidade pedagógica. Então, como educador, como professor, vamos botar nesse caso, o professor tem a obrigação de ter condições de compreender, né, compreender, tolerar, acolher o seu estudante, independente das condições que ele tiver. Eu já tive estudantes, e o TCC é um estágio de tamanho estresse, né, como todas as situações, né, como uma prova, como um teste. É óbvio que qualquer estudante, lógico que esse elemento se agrava quando nós temos mulher, quando nós temos algum membro da comunidade LGBTQIAP+, quando quer dizer que quando a gente tem um homem negro, uma mulher negra, quando temos uma pessoa pobre, quando temos qualquer que seja a fragilidade social, cabe ao professor o maior grau de sensibilidade em qualquer nível da situação educacional dele. Em caso de TCC, por exemplo, pior ainda, é um estado de estresse, é um estado de condições. E isso é antipedagógico e antieducacional, antieducativo. Essa ideia de estressar o aluno, de criar as condições, achando que isso vai educar, isso não é adequado. Isso é uma cultura que tende a oprimir, a subalternizar, e que, obviamente, esses grupos vão estar mais fragilizados. Nesse período, a gente sabe que o estado emocional, a pandemia, a própria condição do TCC e todas as outras condições cria uma fragilidade emocional do aluno ou da aluna e termina criando as condições para que possam terminar tendo como resultado, como dano, um suicídio, a depressão, ou um estado, ou a desistir, ou baixo desempenho, ou frustração. Então, para não me delongar muito, eu diria, nessa questão, independente de que seja, a sensibilidade pedagógica deve ser um elemento fundamental de um professor, né, quer seja infantil, principalmente em situações de mestrado, doutorado, TCC, prova, teste, trabalho em equipe, apresentação de seminário, eles devem estar muito mais sensíveis a isso. Mas aí eu vou passar para o professor Nilo para fazer as observações, depois eu retorno para você também fazer os comentários, Luan, e a gente vai avançando aí. Nilo, fica à vontade. Veja bem, Luan, o que acontece é que o nosso modelo, né, é um modelo que eu tenho que voltar sempre a essa parte cultural, né? É um modelo importado da Europa. Né? É o modelo que eles lá falam hegeliano, é de produção. É um modelo nefasto, né? E é um modelo que leva ao estresse obrigatoriamente. Né? E nós passamos longos anos esquentando a cadeira da escola, sabemos como isso é estressante. Como isso é estressante para o estudante negro. Esse é mais estressado ainda, porque ele tem que dar uma resposta para aquele professor que normalmente não, que foi educado numa cultura da submissão, do pré-julgamento, numa cultura do outro enquanto inimigo, e ele acaba tendo uma resposta muito mais necessária, ele se estressa muito mais. Nós nos estressamos muito mais. Quando chega no momento que é, digamos assim, o ápice de uma carreira de um acadêmico jovem, ele está, como disse Chico, né? É a gota d'água. É a gota d'água. Ou seja, naquele momento que ele está no máximo da sua produção, no final da sua produção, extremamente estressado, ele sofre uma agressão. Ele sofre uma agressão, independente, eu não vou analisar que tipo de... Mas foi uma agressão. É a gota d'água. Então, não podemos entender esse fato só na gota d'água. Esse fato está ligado a um sistema de educação extremamente prejudicial ao povo negro,
extremamente prejudicial. Ele é equivocado na pedagogia, e eu concordo com o Romilson, e ele é equivocado ainda mais no conteúdo. Gente, por que até hoje a lei 10.639, se eu não me engano, não foi implementada? Porque ela vai mudar tudo isso aí. Ela vai mexer com a autoestima do povo negro no momento que mostrar, só um exemplo, como gosta de dizer o Romilson, que, na verdade, nós vencemos a escravização. Não foi isso que eu aprendi na minha belíssima escola, Liceu Nilo Peçanha. As professoras me parabenizavam no dia 13 de maio. Quando eu me lembro disso, eu fico abismado. No dia 13 de maio, as professoras me cumprimentavam. Parabéns pelo seu dia. E eu ficava satisfeito. Né? E hoje nós sabemos que 13 de maio não existiu. Né? 13 de maio não existiu. Existiu na cabeça da princesa, mas o povo negro que está debaixo dos viadutos não existiu nada. Nada, ao contrário. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: este modelo tem que mudar. Este modelo, nós temos que ter em conta que o equívoco está no modelo. Aí ele vai, alguns chegam até onde nós chegamos, né? Doutor Romilson, doutor Nilo Rosa, e outros chegam a ponto que esse menino chegou do suicídio. E outros também chegam onde estão chegando a maioria. É o modelo que deve ser alterado. Eu queria responder também, começar a segunda pergunta que o Luan faz, com relação ao neoliberalismo, com relação a essas políticas que tem colocado. Primeira coisa, Luan, eu sempre gosto de fazer uma análise. Eu acho que esse governo que está aí, ele é um governo completamente equivocado, obviamente. E a primeira contradição dessa fala é que, ao mesmo tempo que o governo construiu e imaginou um Estado liberal, ele nunca agiu como Estado liberal. Ele sempre foi intervencionista. Né? Ele está controlando os preços, ele está intervindo diretamente na economia. Então, há uma inconsistência, uma incoerência entre um governo que se oferece dizendo que vai se implantar um Estado neoliberal, onde o governo não vai interferir no mercado, onde essas coisas. Então, é uma falácia. Né? É uma falácia conceitual e técnica, porque o governo, na realidade, na hora do vamos ver, não tem. Nós tivemos uma cultura neoliberal no país. As empresas sempre estiveram mamando nas tetas do governo, né? Com subsídios, ou com a intervenção política do Estado, e uma série de questões. Então, a primeira questão é que não há um Estado liberal no país, nunca se colocou. Né? O Paulo Guedes nunca se colocou com relação a isso. A PEC, né, a alteração e o congelamento dos gastos públicos logo depois do golpe, né, aí não dá tempo para a gente discutir, mas isso foi o primeiro ponto estratégico. Isso tem a ver com a dívida pública, com garantir recursos para pagamento, né, de determinados precatórios, de dívida, mas isso é uma coisa que a gente vai poder discutir. Isso é uma possibilidade de leitura, começa por aí. O golpe, ele não foi um golpe apenas político, ele foi um golpe econômico, social, cultural, que redesenha a geopolítica no mundo, quebra os BRICS. Então, o golpe ele é um elemento que a gente levaria só uma live para discutir os impactos e a engenharia do golpe, que ele se mantém. O Brasil sempre foi feito de golpes. Né? A história do Brasil é o golpe da maioridade, golpe de 64, é golpe atrás de golpe. Como outro golpe nós está dando agora aqui na Constituição. Né? Então, nós temos, quando esse governo foi implementado, e aí quando eu falo governo, gente, eu falo deputados estaduais, deputados federais, né? Todo um sistema político para entregar o país. Não é necessariamente ser... O discurso político é liberalismo, neoliberalismo, Estado mínimo, mas o que a gente vê, na realidade, não é isso. A gente vê um Estado entreguista, né? O grande equívoco, o imenso equívoco da privatização e da eliminação das refinarias. O preço da gasolina está alto
não é pela paridade, não é nada disso, é pelo lucro que hoje o Conselho de Administração da Petrobras tem. Se a gente for destrinçar como é a composição, o ICM compõe, mas a gente pode destrinçar qual é a manutenção do lucro. No governo Lula, o barril do petróleo estava quanto? Né? E como é que se mantinha o preço da gasolina a 2,60? Né? Então, para não me alongar muito, passar para a palavra para o professor Nilo, eu acho que a gente tem que analisar com calma. Valeria a pena a gente fazer um debate sobre o liberalismo, o neoliberalismo no Brasil. Né? Com certeza, Wilson. Deixa eu falar, tá? Você tocou exatamente no ponto que eu queria falar. O atual dignatário da República é um liberal puro. Né? É um liberal puro. Ele, inclusive, ele é um liberal malthusiano. E Thomas Malthus, né? O grande economista que foi um dos fundadores do liberalismo. Né? E qual era a tese de Malthus? A básica, que chegou até a gente, graças a Deus só chegou a essa. Né? Que a riqueza cresce de forma aritmética e a população cresce de forma geométrica. Daí o atraso na implantação das vacinas. Você quer melhor do que isso para identificar esse governo como um governo liberal puro, o dignatário puro? Não é à toa, Thomas Malthus era pastor evangélico. O atual dignatário também se diz evangélico. Então, veja se não é liberal. Tem que entender o liberalismo, Romilson e Luan, que fez a pergunta, uma doutrina que se deriva, né, do... Como é que chama? Agora eu esqueci, isso é tão importante para a nossa formação. O liberalismo é, antes de tudo, racista. O liberal, se ele for um liberal puro, como é o atual dignatário, ele tem que ser obrigatoriamente racista, porque o liberalismo ele é racista. Agora, o liberal civilizado, e o que é o liberal civilizado? O liberal civilizado é aquele que passou pelas várias genocídios europeus. Vários, né? Dos judeus, dos negros, dos ciganos, das guerras. Essas guerras foi civilizando os liberais. E aí é a social-democracia. Então você pega, por exemplo, um John Rawls, é um liberal. Mas ele é um defensor das políticas de ações participativas. Ele é um defensor da equidade. Você pega os liberais civilizados. Pega, por exemplo, um liberal civilizado, Fernando Henrique Cardoso, foi importantíssimo para nós chegarmos aonde está hoje. Para o governo democrático, os avanços democráticos que o governo dele proporcionou, que Lula radicalizou mais ainda, que Dilma deu continuidade. Então, assim, nós estamos vivendo no liberalismo. Sim. Evidente, neoliberal é uma piada, né? É liberal. O homem é liberal puro, legítimo, né? O pobre tem que ter doença mesmo para o pobre morrer, como disse Thomas Malthus. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Foi Thomas Malthus que disse, e está acontecendo hoje. Entendeu? Estou com Covid. O que é isso, camarada? É liberalismo mesmo, puro. Agora, aí eu discordo de você e cabe um debate profundo. Né? A gasolina não está cara porque o lucro da Petrobras ou a luz está cara porque... Não. Você é economista, Rolus. Você sabe que o monopólio faz seu preço. Eu aprendi isso em introdução à economia. Eu sou professor de economia, mas o monopólio faz seu preço. O monopólio faz seu preço, Romilson. Não tem... Entendeu? A Petrobras é uma empresa privada com ações cotadas na Bolsa de Nova York e é uma empresa regida pela lei das SAs e controlada pelos fundos de pensões e controlada pelos empregados e pelos sindicatos. Ela faz seu preço, não tem nada a ver com o lucro da Petrobras. Ela tem, se ela não tivesse lucro, ela vai ser comprada por qualquer um fundo de pensão do Kuwait, não sei de onde. Não tem jeito.
O que nós precisamos, para concluir, é radicalizar a democracia, porque nós somos maioria. O povo preto é maioria. Nós temos que radicalizar a democracia. No momento que nós radicalizarmos a democracia, é por isso de golpe. É exatamente como você diz. É preciso que as instituições estejam sempre debilitadas e fragilizadas. Você vê esse golpe agora da PEC, essa PEC inoportuna, mas necessária. Você vê o golpe sobre as precatórias. Capitalismo é um sistema econômico fundamental na confiança. Os sujeitos não vou pagar. Eu devo bilhões, mas eu não vou pagar. E passa, por quê? Isso é um golpe. Nossas instituições estão sempre fragilizadas exatamente porque não há interesse em radicalizar a democracia. Democracia de fancaria. Eu vou passar para o Luan, estamos perto já de terminar nosso horário aqui, mas eu queria ver sua fala, Luan. Primeiro, em relação aos professores, eu acho que a gente vive num sistema educacional que favorece muito as opressões, né? O sistema universitário, em sua grande maioria, ele ajuda na manutenção das opressões. Eu vivi isso no meu TCC, onde, não vou falar universidade, né? Mas não tinha um professor para me tutelar quando o assunto eram questões étnico-raciais. Hoje eu vejo um desses professores postando, falando sobre diversidade e tal, mas à época, ele, na minha banca, veio me questionar porque nos Estados Unidos o negro era racista porque uma vez ele foi e blá, 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 ignorando todo o contexto na qual a segregação é dada. Então, assim, eu me formei em 2013, sei lá, 14, muitos anos, mas nem tanto assim. Então, eu vi de perto e vivi, e fui prejudicado porque como não tive apoio para concluir o TCC, eu tive que, né? Você participou disso, meu tio. Então, assim, já começo por aí. Então, acho que, para além do que eu trouxe, tem essas questões, porque, assim, como eu falei, eu fui prejudicado porque eu não formei no tempo correto, fui prejudicado porque no outro semestre eu não fui fazer o TCC porque eu estava desanimado, porque eu sabia que ninguém ia querer, não tinha quem colaborasse, e no último estágio, um ano depois, eu fiz um TCC medíocre, porque eu tive que fazer por conta própria, praticamente, né? Então, assim, os professores, ou melhor, estamos falando da maioria, precisam sim, na minha leitura, ter um pouco mais de compaixão e entendimento sobre, né, cada nuance dos seus alunos. Sobre a discussão da Petrobras, etc., etc., me surgiu uma outra pergunta para o professor Nilo. Se ele acha que, nesse sentido, deveria abrir para concorrência ou deveria o Estado fazer como o governo francês fez lá e pegar a totalidade das ações e ele sim administrar o petróleo, já que, em tese, somos autossuficientes, né? Então, assim, primeiro, eu vi o Ciro Gomes falar isso. E aí o Ciro Gomes, ele fala muita coisa e eu realmente, às vezes eu me perco, porque eu nem sei se tudo que ele fala é possível. Mas ele diz assim, não, eu vou chegar lá e vou falar assim, vou fazer isso, isso e isso. Eu falo, não, primeiro vocês abastecem aqui e o que sobrar a gente exporta a preço não sei o que, não sei o que, não sei o que, do barril, blá, blá. Aquele papinho. E tem muita gente que, tipo, abraça integralmente tudo que o Ciro fala. Então, minha pergunta é, professor Nilo, você acha que deveria abrir para o livre mercado, segue como está, e abrir para o livre mercado, que a concorrência vai fazer os preços se ajustarem? Ou o governo pega de novo o 100% ou 100% não, né? Ou quanto puder pegar, porque já é acionista majoritário, mas pega, sei lá, tudo da Petrobras e começa a distribuir os preços de acordo com o que o brasileiro pode pagar, porque o que não dá é ficar pagando gasolina a preço de dólar e recebendo em real, né? Porque a inflação está batendo forte aí no bolso de todos nós. Guido, fica à vontade. Romilson, não quer falar não, Romilson? Não, vou deixar para a gente aproveitar um pouco mais de você, né? Depois, se
Aproveitar de mim? Isso é assédio. Então, depois eu posso comentar assim, sobre... Vou responder, mas deixa eu dar uma saudação a uma grande amiga minha que mandou uma pergunta. Ana Rita, a gente pode radicalizar na universidade? Sua colega, Romilson, de mestrado, colocando voto universal para os alunos. Entende? Não é voto universal para os alunos, não. No meu departamento está com uma briga enorme agora, porque um grupo da elite cultural reformista resolveu questionar a eleição universal. E eu defendo ardorosamente a votação universal para os alunos, para começar. Mas, Luan, eu chamo isso de radicalizar a Petrobras. A Petrobras não, radicalizar a sociedade. O capitalismo é um sistema econômico fundamentado na confiança. E essa confiança se dá pela livre circulação dos fatores de produção, né? Isso, eu tenho 30 anos que eu repito isso no meu curso de economia. Terra, capital e trabalho. São os fatores de produção, né? Todos os fatores de produção no Brasil são restringidos pelo racismo, né? O primeiro foi a terra, a Lei 1850. Né? A terra pertencia ao povo preto no Brasil, que era a maioria, era 80% da população brasileira. Né? Veio a Lei da Terra e o cara era dono da terra, porque ele estava lá cuidando da terra, ele chegava no Brasil escravizado, segundo uma autoridade aí, ele já havia empregado. Teve um cara que disse que a droga emprega, ele vai dizer a mesma coisa da escravidão, que o negro já chegava aqui empregado. E ele, quando ele percebia a situação que estava, ele fugia para o mato e ia cuidar da sua vida. Nós temos o exemplo mais notável disso, é o quilombo de Palmares. Mas até hoje tem milhões de quilombolas. Eram esses quilombolas que pertenciam ao Brasil, mas a lei de terra acabou com isso, né? Restringiu a circulação, a livre circulação desse fator de produção. O outro fator de produção é o capital. O capital tem 5 ou 6 donos no Brasil. Quem guarda o capital? Não, são os bancos, o setor financeiro. Extremamente oligopolizado, eles controlam tudo. Né? E o pior fator que não circula é a mão de obra, gente. O racismo impede a circulação do fator mais importante do fator. Então, se você não radicalizar na livre circulação desses fatores, do jeito que está aí, a Petrobras vai servir de qualquer maneira. Entendeu? Agora, a Petrobras já é uma empresa privada, eu vou repetir, com ações cotadas na Bolsa de Nova York. Se Ciro Gomes quiser, ele pode fazer isso, ele pode emitir título da dívida, comprar tudo, pagar bem aos fundos de pensão americanos, que é isso que eles querem. E, olha, quanto tem ação aí no mercado? 10, eu te dou 20. Comprar e fazer a política dele. Eu prefiro, Luan, um debate mais específico a esse respeito, do ponto de vista étnico-racial, né? Como o Romilson insiste em falar. Então, para mim, para tentar responder a sua pergunta, eu defendo a radicalização do processo democrático, de tal maneira que o racismo seja o centro dos nossos debates, de tal maneira que o fator de produção, mão de obra, tenha plena circulação, e aí o resto a gente vai discutir nesse processo de democratização. Ok, gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu só vou falar 30 segundos, uma resposta rapidinha para Luan, né? E aí depois eu vou passar para o professor Nilo e Luan fazer as considerações finais para que a gente possa encerrar. Domingo que vem, ou hoje às 15, teremos. Eu queria falar para vocês que fiquem atentos. Nós iremos iniciar uma parceria com outros, né? Talvez tentando fazer uma parceria também com o Luan, quem sabe, para que a gente tenha um tipo de encontro comentando os principais fatos da semana, como é que a gente pode ser feita essa leitura e esclarecer um pouco esses fatos nessa abordagem. Bom, rapidamente, só dando uma contribuição também, eu vejo o seguinte, olha, no caso de Ciro, no caso de outras pessoas, falar é fácil. O difícil é construir um modelo de desenvolvimento e um modelo com sustentabilidade
para o país. Muitos tentaram. Para mim, só quem conseguiu fazer foi Dilma e Lula. O projeto do PT para o país, né, é um projeto de desenvolvimento com sustentabilidade. Olha quem está aí, né? Olá, nosso querido Akin, né? Nosso querido Akin está aí participando também. Aí, Akin. Olá, Akin. Nosso querido Akin aí participando, já aprendendo desde cedo, né, de economia e política. Então, veja só, rapidamente falando, então eu penso o seguinte, ó, não basta termos ideias. Eu tenho muitas ideias, né? Mas eu acho que tem que se pensar a viabilidade, tem que combinar com os outros atores que movem a sociedade, né? Para que a gente possa ver qual é a viabilidade disso. Então, eu acho que as ideias do Ciro são ideias interessantes enquanto ideias. Mas quando a gente vai para a prática, para viabilizar quando a gente pensa política pura, quando a gente política de desenvolvimento, a gente tem que pensar que existem vários atores, não é simples a gente implementar, chegar e lá colocar, não. O capitalismo, o sistema capitalista é uma estrutura e um sistema que tem muitas ramificações e não é fácil se implantar. Mas só para concluir rapidamente também, outra coisa que é importante, quando a gente fala em democratizar, a gente precisa democratizar o lucro da Petrobras, a gente precisa democratizar a renda do país, a gente precisa democratizar o capital, o patrimônio da nossa nação, né? O problema é que a democracia brasileira, e aí eu racializo a discussão, ela sempre esteve, a distribuição da riqueza do Brasil não é democrática. A distribuição da riqueza atende a um grupo, uma classe, né? A um grupo étnico, a um grupo racial, a um grupo cultural, a uma elite cultural, como gosta de dizer o professor Nilo, né? Então, as riquezas do nosso país não são democraticamente distribuídas porque ela vai apenas para uma parcela da população. E, com certeza, não vai para a população negra. Então, falar em democracia é falar em distribuição de renda, em transferência de renda, e de maneira sustentável, sólida, de maneira madura, né? Quem já foi gestor sabe que não é simples, né? Não é simples se implantar qualquer projeto político pedagógico, político de desenvolvimento nesse país. Então, eu acho que pensar a democracia do poder é democratizar o lucro da Petrobras. A Petrobras é uma das maiores empresas do mundo, uma das maiores, se não a maior empresa do Brasil. Se a gente pensar o lucro que foi distribuído na Petrobras nesse primeiro semestre, seria incrível a gente pensar como esse recurso não chega à população negra, à população pobre e negra, principalmente. No Brasil, a pobreza tem cor. Então, concordando com o professor Nilo e concordando com vocês, eu acho que o problema da Petrobras... Peraí, Romilson. Romilson, você não está concordando comigo, não. Não, peraí. Não. Você disse que ia falar 30 segundos, já falou, mas você deixa eu interromper nesse exato momento que você concorda comigo. Eu estou rindo aqui porque você democratizar as coisas dos outros, rapaz. Isso aí é um absurdo. O grupo da Petrobras... Peraí, Romilson, deixa eu falar, só vou falar 30 segundos, igual você falou, 30 segundos. O lucro é da Petrobras, você não vai democratizar as coisas dos outros. A Petrobras é uma pessoa jurídica, ela tem um conselho de administração, é uma empresa que está no mercado. Então, deixa a Petrobras em paz, rapaz. Senão os acionistas americanos vão ficar chateados e vão entrar com uma ação e vão levar bilhões, porque é decidido lá. Não é decidido aqui, não. Entendeu? Se você ficar... É como disse o Castelo Branco, cada decisão que o dignatário maior do país fala sobre a Petrobras, ela perde bilhões. E os acionistas americanos estão lá de olho para ver qual vai ser a próxima bobagem que o dignatário vai falar, porque eles vão entrar com uma ação e a moça e a nossa menina vai perder bilhões. Então, deixa eu concluir nesses meus 30 segundos dizendo o seguinte: nesse momento que nós estamos vivendo, para que a gente democratize, nós temos que estar disputando o poder. E é isso que eu queria colocar. É fundamental que a APNB faça um programa semanal, não é quinzenal não, Romilson, semanal,
semanal. O ideal é que fosse diário. O ideal é que fosse diário, mas nós não temos pique para fazer um programa diário, mas semanal, de debate político do ponto de vista racial, de tal maneira que possa inserir os negros enquanto tais no processo de disputa política que começou a ocorrer com a PEC. Eu acho que o povo preto é bobo, tá? E vai terminar um pouco antes de 2 de outubro, porque vai haver um golpe, né? Vai haver um golpe. Esses atentados que têm ocorrido no governo, nos comícios da elite cultural reformista, tá? Vai ter como contrapartida um atentado, um grande atentado no campo aí eu não sei o que é, não sei, mas vamos dizer, no campo da elite cultural reacionária, que vai motivar algum tipo de intervenção do dignatário maior. É uma mera provocação para causar um caos, antes do processo eleitoral, não vai repetir o modelo de Trump, não. É antes. Então, assim, mas, de qualquer maneira, eu incito a associação a ter um programa semanal de debate sobre conversa política com esse objetivo específico, de inserir o debate da questão racial no processo político eleitoral. Obrigado, professor Lilo. As suas palavras finais. Luan, fique à vontade também para as suas considerações finais, Luan. Nada, só queria agradecer. Gostei muito, aprendi bastante, mais uma vez, vendo pontos de vista que não são me apresentados diariamente. E até a próxima. Ok, então eu queria agradecer também ao público, o público de Luan que está aqui também, o público do professor Nilo, e agradecer a todos, todas e todes, dizer que vamos ver as sugestões, muitas sugestões foram feitas aqui, para que a gente possa tentar fazer uma parceria com o Escurecendo os Fatos, que a gente possa tentar fazer uma programação semanal, onde a gente possa ter uma pauta, e aí eu gostaria que vocês ficassem atentos, nós vamos mandar um questionário durante a semana, para que o público em geral comente. Não se esqueçam de dar o like, de dar a curtida, de fazer os comentários, e a gente poder ver a pauta, construir a pauta da semana, né, com outros convidados e convidadas. Hoje foi o Clube do Bolinha, mas também teremos outras participações femininas, de outros grupos que queiram participar, né, nosso debate. Certo? Muito obrigado a todas e todos. Até a próxima semana. Não se esqueçam de curtir, né, e de se inscrever e seguir a gente nas redes sociais. Certo? Até mais. Beijo no coração, né? E até a próxima, gente.